desistir, sentar no meio do fio e chorar não é uma opção que nós temos. Claro. Nós temos que trabalhar, não existe outro caminho. Então o problema não é você reconhecer a tilápia como uma espécie invasora, ela não deixa de ser verdade no contexto de que ela não é nativa. Sim. Só que se formos olhar para isso, você não vai comer frango, você não vai comer bovino, o zebu não é brasileiro. A nossa briga é cadeias estabelecidas, essas não podem ser ameaçadas, né, e serem colocadas na vala comum de espécies a serem erradicadas. Mas o consumidor que vai chegar lá fora, eu não posso chegar com uma narrativa oferecendo só que a minha tilápia é melhor que a sua. Melhor que a sua por quê? Quais são as comprovações de que seu produto é melhor? Eu não vejo que a solução da gente enfrentar a burocracia brasileira é simplesmente você criar uma outra burocracia. É importante que a gente diga para o Brasil, o setor produtivo, que às vezes não sabe o que aconteceu para a gente perder esse mercado, é importante a gente voltar um pouquinho na história e entender o que levou ao fechamento de mercado antes da gente falar se a gente vai reabrir ou não. Agora, olhando lá na frente, eu volto a dizer aquilo que eu já falo há alguns anos. O Brasil está condenado a crescer nessa atividade. Salve peixeira e peixeiro que acompanha o podcast Seafood Brasil. Aqui é onde você se informa sobre tudo o que acontece na cadeia do pescado, da água ao prato. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Eu acho que ele está um pouco deslocado aqui. Vamos explorar isso um pouco melhor. Jairo Gund, CEO da Bipesca. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, Ricardo? Tudo tranquilo. Prazer ter você aqui no nosso podcast. Prazer enorme estar com vocês aqui. O pessoal que nos acompanha aqui, sempre nossos amigos, né? Essa é a grande graça de a gente trabalhar no setor. A gente trabalha sempre com os amigos, né? É verdade, são uns peixeiros e peixeiras aí que se gostam muito, né? É verdade. Bom, eu fiz essa brincadeira, Jair, porque normalmente a gente se encontra aí nas feiras de indústria, né? Ou feiras de comercialização de pescado, feiras internacionais e tal. E hoje a gente está aqui na Aquishow, que é a maior feira de piscicultura do Brasil, né? Especialmente tilapicultura. E esse ano está acontecendo aqui em Uberlândia. Né? Então, no Triângulo Mineiro, onde se produz também tilápia. E a gente vê que Minas Gerais surge aí como cada vez um polo mais importante para a produção de tilápia no Brasil. Por que você veio para cá? Além do convite que você recebeu da organização, né? Mas assim, o que é que você enxerga de participar numa feira de polo? Assim, é importante também para entender os meandros aí da cadeia? Fato, né? Aqui é uma feira importante, talvez seja a maior feira da produção primária da piscicultura brasileira, né? A Bipesca ela tem um cerne de atuação voltado para a parte da indústria, eu brinco que é o funil da cadeia, onde a gente recebe a matéria-prima da pesca artesanal, da pesca industrial e também da aquicultura. Então não há como não estarmos conectados com toda a parte da cadeia, né? Então aqui é o braço da produção primária da piscicultura. Eu sou do Oeste do Paraná também, maior polo de produção de tilápia, então eu acabo tendo muita conexão até pessoal, familiar, meus amigos acabam estando relacionados a esse mundo da produção primária da aquicultura de pescado, né? Então aqui é uma forma de a gente reencontrar os amigos, fortalecer as parcerias também, né? A cadeia toda precisa andar em cardume para que a gente possa juntos estarmos fortalecidos e a gente poder levar a nossa tilápia para o mundo como a gente tem feito nos nossos projetos com a Bipesca e para o consumidor brasileiro, que pela própria lei, né, nada pode para o consumidor sem passar por uma inspeção industrial sanitária, ou seja, nossas indústrias. Então, não tem como não estarmos juntos com os amigos aqui, vendo o que eles também estão trazendo de inovação na produção primária, sempre tem alguma inovação, e a gente também trazer as demandas que o mercado internacional, sobretudo, demanda a Bipesca, nossas indústrias, para que a gente tenha sempre esses espaços de discussão e nivelamento técnico, institucional e de tendências até geopolíticas, né? Em relação a isso, seja do mercado, sejam de controles, né? Até porque a gente produz alimento no final das contas, né? Muitas vezes quando você conversa com o piscicultor parece que ele cria animais, mas na verdade ele precisa mudar um pouquinho essa matriz de pensamento e pensar que no final o filé é o que importa, é o peixe inteiro no mercado, no varejo, no food service, né? É verdade, a gente precisa produzir o que o consumidor quer comprar, né? O que ele precisa, o que ele tem de demanda, não aquilo que eu acho que ele tenha que comprar, né? Então a gente precisa sempre estar antenado, mudando, né, essas percepções que vai mudando de geração em geração. Agora tem uma geração nova que está consumindo até mais pescado que a minha e a sua geração, né, Ricardo? Sim. E a gente precisa só entender como é que esse público está consumindo esse pescado, o que ele tem de percepção de valor para que a gente consiga entregar um produto que supere essas expectativas, né? Sim. E aproveitando que a gente está com a revista aqui, não à toa, né,
a última edição aqui da revista Seafood Brasil, a gente teve o Jairo como entrevistado numa reportagem sobre as canetas emagrecedoras, né? Que é essa ferramenta que vem reformulando e revolucionando, na verdade, todo o consumo de proteína no Brasil e no mundo, né? E a gente vê que o impacto é positivo para o pescado, né, Jairo? Você, inclusive, é um usuário desses medicamentos. É verdade, eu até estava brincando aqui, o Monjairo, né? Brincadeira, auto-bullying, né, Ricardo? Isso mesmo. Não, de fato, esse medicamento ele está revolucionando o mundo, né? O mundo está mudando no sentido do tipo de produto que está consumindo, está focado mais em produtos proteicos, mais com uma pegada mais natural, com uma pegada mais lifestyle. E o pescado vem totalmente de encontro nisso. Então, por uma questão global, o pescado ele está inserido agora na tendência, né, até nesse mundo das canetas emagrecedoras. Que não adianta só usar a caneta emagrecedora, tá, pessoal? Ela ajuda, né, no processo, mas você tem que consumir proteína. Qual a melhor proteína que a gente tem? Pescado, né, gente? A gente aqui é suspeito para falar, né? Ô, Jair, é o seguinte, tem aquele ditado que diz que marinheiro não se faz em mar calmo, né? E aí, tudo bem, o consumo está crescendo, a gente tem esse apoio das canetas emagrecedoras, o incentivo, mas ao mesmo tempo o setor está vivendo uma turbulência muito grande, né? Se a gente for enumerar aqui, tentar sintetizar tudo, talvez a gente não tenha tempo, mas vamos tentar fazer esse esforço aqui. A gente tem a situação das tarifas nos Estados Unidos, né? Então agora tem um cenário que a gente tem tarifa atrás de tarifa, que se confirmada até julho, a gente pode chegar numa tarifa similar ao que se praticou, né? No passado recente, aí, de 50% praticamente. Isso faz com que o produtor, as indústrias também se vejam novamente num cenário de muita pressão e de inviabilização sem competitividade, né, no mercado americano, aí ter que escoar por outros canais, como o Canadá, por exemplo. Aí você tem também, no mercado interno, né, no cenário interno, você tem a história do Conabil, né, colocando essa pressão sobre a tilápia como espécie exótica invasora e até espécies nativas, né, que não podem, em tese, ser cultivadas fora da sua bacia original, né, hidrográfica. Então, aí você tem também a questão da tilápia do Vietnã, né, que aqui, especialmente, a gente está num polo produtor, é um tema muito comentado, né, essa questão de falta de competitividade em relação a um grande player aí também da tilápia, e aí você traz um produto internacional que não vem na mesma condição de produção, de preços e tal, e isso, em tese, afetaria bastante o desempenho da piscicultura nacional. E aí você tem também um contexto político, estamos aí nas vésperas praticamente das eleições, a campanha está começando, e também isso gera uma certa incerteza sobre o ambiente institucional também do setor. A gente sabe que o Ministério da Pesca, no governo atual, ele é uma pasta prestigiada, e se muda o governo, pode ser que a gente mude novamente a autarquia aí. Você já esteve lá, né? Daquele lado também. Não era um ministério, era uma secretaria, então a gente sempre fica nessa incerteza de o que vai acontecer com o setor. Bom, joguei um monte de temas aí, meio complexos, mas eu queria ver se, diante disso tudo, você enxerga uma luz no fim do túnel, ou se no fim do túnel tem um trem com a luz na direção contrária. Voltando na direção contrária. Bom, Ricardo, desistir, sentar no meio do fio e chorar não é uma opção que nós temos. Claro. Nós temos que trabalhar, não existe outro caminho. Obviamente que cada empresa, né, cada produtor vai usar da sua estratégia, daquilo que tiver disponível ao seu alcance. Alguns serão mais afetados, outros serão menos afetados de acordo com cada uma desses ingredientes que tu colocou à mesa aqui, né? Alguns negócios vão ser mais afetados com a questão do Vietnã, outros negócios vão ser mais afetados com a questão dos Estados Unidos, outros, enfim, cada um tem o seu modelo de negócio. E aí a gente volta para aquela primícia que nós escutávamos dos nossos avós, né? De não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Quem está muito concentrado no seu negócio, muito num canal, você vai acabar tendo uma ampliação de risco maior. Uhum. Se você tem uma pulverização, né, no seu mercado, você também tem uma mitigação desse processo. Né? Um exemplo prático, quem trabalha muito concentrado ao mercado americano, se a gente não conseguir fazer a reversão, que nós ainda não desistimos, a Bipesca está atuando em torno disso. Tem a consulta pública prevista para o dia 6 de julho agora. Lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos nós temos a NFI, que é a Bipesca americana, nós somos associados a eles, somos ligados a eles, eles nos representam lá. E a gente estará participando como nós participamos da sessão 301 ano passado, mostrando que o pescado tem absolutamente nada a ver
com o que os Estados Unidos alegam que o Brasil está falhando, né, nos pontos que eles estão trazendo, né? Só para a gente contextualizar aqui, né? Então houve uma investigação do USTR, né? Esse órgão do governo americano que avalia a competição desleal, né? Com outros países. Então, supostamente o Brasil teria uma competição desleal em função de alguns aspectos. PIX, por exemplo, né? É um deles. Aí você tem também a questão de desmatamento, né? Você tem uma questão de competitividade por outros fatores. E aí vem um segundo relatório falando de trabalho forçado, né? Então, esse primeiro relatório já coloca 25%, né, de imposto em função disso, que é uma sugestão, isso é importante dizer, não é, como você falou, tem consulta pública, né, que vai definir isso, mas assim, a recomendação é que se adote essa tarifa. Aí você tem esse segundo relatório recomendando uma sobretaxa também de 12,5%. Exato. 12,5%. Exatamente. E aí, sim, se somar os 10 que o Supremo americano tinha colocado, né, como determinação depois de derrubar os 50, né, do Trump, ficou 10%. Então, se você somar isso tudo, pode ser que chegue aí a quase 50%, como a gente falou. Mas isso vai ser colocado em consulta pública ainda, certo? Já está em consulta pública, encerra a janela final deste mês, 30 de junho, e temos até dia 22 para manifestarmos se estaremos presencial ou não. A gente ainda não definiu se a Bipesca estará presencialmente, porque a NFI é a que nos faz a representação. Muito provavelmente devemos ter a nossa representação lá também, apesar que a NFI traz um peso maior agora nesse processo, porque é uma entidade americana dizendo para o governo americano, olha, esse negócio vai prejudicar nossas empresas americanas. Ou seja, representa os interesses americanos. Esses interesses estão sendo afetados em função dessa medida. Exatamente. Qualquer entidade brasileira nessa altura do campeonato terá um peso, se é que terá algum peso, comparado com uma NFI, por exemplo, que é uma entidade americana de relevância nos Estados Unidos, para dizer, olha, essa tarifa vai prejudicar as empresas americanas, né? Porque quando a gente vem para os Estados Unidos, existe a cadeia da distribuição toda lá também montada, né? E sem contar que o mercado americano hoje está muito concentrado com o mercado chinês. Hoje, mais da metade, 51%, 52% do que os Estados Unidos importa, e tudo que eles consomem, 85% do que eles consomem é peixe importado, está na mão da China hoje. Então o Brasil é uma alternativa viável para eles não tenham uma dependência do mercado só. Sim. É isso que a gente vem defendendo. As questões pontuais, aí, questão do PIX, produção de bovinos em área de desmatamento, que alegaram no relatório, olha, nós não somos boi. Se é que o boi tem isso que estão alegando ter, né? São narrativas, o pescado não merece ser colocado na mesma balaia. Não cabe. E a carne foi retirada da tarifa, ou seja... Não faz sentido então você cobrar desmatamento. Exatamente, não está tendo coerência. Ainda que as entidades da cadeia de carne também refutaram as acusações, sim, né, no sentido, e a gente confia também no alto nível de regramento que nós temos no Brasil. Basta ver nossos produtores para conseguir uma cessão de outorga, uma licença ambiental, o parto que é conseguir fazer isso. Então, na área de bovinos não é diferente. Também existe um regramento pesado no Brasil em torno disso. Então, entendemos que cabe aqui uma articulação diplomática do governo brasileiro. É isso que a gente vem cobrando do governo brasileiro. Ontem mesmo o nosso presidente Eduardo Lobo esteve reunido com o ministro do MIDIC, que coordena essa parte, o ministro Márcio, o ministro André da Agricultura, o ministro Ético da Pesca. Na terça se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin, tudo nessa semana, justamente cobrando essa questão de não deixar o pescado para trás, né? E em paralelo isso, inclusive, foi anunciado ontem que no projeto Brasil Soberano 2, que é um auxílio, será incluído agora também o pescado que ficou de fora do Brasil Soberano 2. Então foi anunciado agora, de ontem para hoje, que o pescado também será incluído, tá? Olha aí, pessoal, boa notícia. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 11 de junho, então quer dizer que no dia 10 de junho, ontem, foi anunciado aí que o governo brasileiro vai inserir o pescado dentro do Brasil Soberano 2, né? Exatamente. Essa segunda etapa de auxílio às empresas que foram afetadas justamente pelas sobretaxas aí dos Estados Unidos. Justamente, certo? Fazendo os ajustes, porque no Brasil Soberano 1 algumas empresas acessaram, mas muitas empresas não conseguiram acessar. Então agora a gente tem a expectativa que no Brasil Soberano 2 a gente consiga trazer esse fôlego. Não é a solução, o empresário não quer um bolsa empresário. O empresário quer mercado para poder trabalhar. Isso precisa deixar bem claro. Então um Brasil Soberano ele não resolve o problema do setor. Ele ameniza para que o setor consiga se transicionar e se reacomodar essas abóboras na carruagem, né? Para continuar a viagem, continuar a caminhada. Sim. Mas foi um passo importante, uma vitória ontem que a gente conseguiu aí, uma notícia boa para as nossas indústrias hoje.
Muito bem. Então, bom, falamos aí de Vietnã, falamos de Estados Unidos. Agora essa questão do Conabil, né? De que maneira que isso está sendo coordenado dentro da Bipesca? A gente sabe que o Conabil propôs a criação de um grupo de trabalho, né? Com representantes institucionais, mas também representantes do governo, ou seja, um grupo multidisciplinar para discutir a questão. Mas ao mesmo tempo a gente vê as OEMAs aí, os órgãos ambientais estaduais, adotando algumas medidas, né, que não seguem necessariamente esse propósito do diálogo, né? Já estão indo para uma questão de restrição mesmo à atividade, né? A gente vê relatos aqui mesmo na própria feira de que alguns produtores estão recebendo indicação do órgão ambiental estadual dizendo que eles vão ter que eliminar o plantel porque justamente eles estão lidando com espécies exóticas invasoras, né? Então, assim, como é que vocês recebem essas notícias e como é que vocês estão digerindo e tratando isso internamente lá em Brasília? Bom, Ricardo, esse é um tema bastante sensível, tá? A gente tem que tomar cuidado para que as paixões, assim como a paixão excessiva da área ambiental também cega e traz para uma discussão extrema, a gente também ter uma paixão excessiva do outro lado e a gente não ser realista de reconhecer que a tilápia não é nativa. Uhum. É uma espécie nativa. Só que se nós colocarmos isso na expressão invasora, qual que é a nossa briga enquanto a Bipesca? É porque existem portarias do próprio IBAMA onde estabelece que espécies invasoras devem ser erradicadas. Uhum. Então o problema não é você reconhecer a tilápia como uma espécie invasora. Ela não deixa de ser verdade no contexto de que ela não é nativa. Sim. Só que se formos olhar para isso, você não vai comer frango, você não vai comer bovino, o zebu não é brasileiro. Nem a mandioca você poderia comer porque ela é da Amazônia, a gente aliás, aqui no Sudeste. Eu mesmo sou uma espécie invasora, porque meus bisavós não são brasileiros. Assim como a colônia japonesa, não são brasileiros, nós seremos erradicados. Não dá para chegar nessa discussão, não é essa a pauta. Sim. A pauta é, por que se discute que a espécie é invasora ou não? Porque existem espécies invasoras que causam dano ambiental. Claro. Nós temos um exemplo disso acontecendo na nossa costa brasileira, com o peixe-leão, né, que está tendo impactos severos no Nordeste, e com o próprio camarão-tigre. Sim. A gente está tendo problemas. Isso são espécies invasoras. Que, por sinal, a solução, por exemplo, do camarão-tigre é que o governo liberasse a pesca para justamente extrair isso. Vira um produto. E a gente não consegue avançar para, vamos dizer, erradicar essa espécie, porque ele acaba comendo outras espécies, né? Sim. E a gente não consegue pescar porque o próprio governo, que coloca uma espécie invasora, nesse caso não libera para que a gente pudesse, inclusive, fazer uso desse recurso e a gente... E só um parênteses aqui, esse camarão é valiosíssimo, né? Valiosíssimo. Camarão produzido, por exemplo, na Ásia, no Vietnã, na Tailândia, é o Black Tiger, né? E é vendido muito caro para o Japão, por exemplo, mercados nobres. Então, poderia ser um recurso explorado aqui no Brasil, né? Como um produto mesmo. Exatamente, inclusive explorada a ponto de a gente eliminá-lo, porque ele de fato não é nativo, não é de cultivo. Sim, e causa pressão sobre as espécies. E ele causa pressão de fato sobre as espécies. Então, essa falta de coerência do pessoal da área ambiental é que acaba gerando essas revoltas do setor produtivo. Uhum. Mas quando a gente tira as paixões e a gente começa a analisar o que são espécies nativas, as espécies nativas, de fato, nós temos a responsabilidade de fazer a preservação daquilo que é nativo no nosso país, porque ele não vai deixar de ser nativo em outro país. Então nós temos que ter esse cuidado, sim, de fato. Mas agora você colocar a tilápia como uma espécie invasora, o camarão vanamei como uma espécie invasora, há 70 anos a gente produzindo no Brasil, com governos, todos os governos fomentares aí. Inclusive existem áreas de repovoamento, né? Foi lançado tilápia. Pois é. Né? E aí você vê o próprio presidente Lula dizendo que tem que ter tilápia em Itaipu. Desde o dia 1 ele está dizendo dessa nova gestão que tem que ter tilápia lá. Então tem realmente um contrassenso aí dentro do próprio governo. Justamente isso. Dentro desse órgão chamado Conabil, né, desse fórum, é um colegiado formado por representantes de várias entidades do governo e do meio científico. Tem duas entidades do setor privado que possuem cadeira de representação. Uma delas é a CNI, que não tem correlação direta, não tem representante que entende dessa temática, e nós temos a CNA, que é parceira da Bipesca. Em todas as pautas que nós temos com a produção de aquicultura, a CNA é a parceira da Bipesca nas pautas. Então nós temos atuado em conjunto com a CNA dentro do Conabil. A reunião foi há esses dias atrás, e o que foi encaminhado é justamente com o apoio do próprio Ministério da Pesca, erguendo a bandeira, né, o valoroso trabalho do nosso Ministério da Pesca. Precisamos reconhecer no momento desse, né, de que
foi conseguido nesse momento não se colocar a tilápia numa classificação comum como uma espécie invasora. Abriu-se um espaço, um GT, para discutir novas classificações, e aí nesse espaço que a gente espera, ok, classifica uma espécie invasora, mas que não entre na ameaça de ser erradicada. Sim. Em paralelo a isso, estamos trabalhando com o Congresso Nacional, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária. A Bipesca faz parte aí do IPA, inclusive, o Instituto Pensar Agro, que faz, vamos dizer, a coordenação política da parte do agro no Congresso. E a gente tem trabalhado junto com o presidente Pedro Lupion e os demais, o deputado Nishimori também, para que a gente conseguisse colocar o Conabil para espécies que já possuem cadeia estabelecida, né, que não seja a palavra final deles, que passe pela validação do Ministério da Agricultura, que tenha competência legal de dar o último parecer em relação a isso. Então, a gente está trabalhando tanto no colegiado para que a gente traga um ambiente razoável, né, porque a gente não vá para a radicalidade de colocar como espécie invasora e simplesmente entre na vala comum como uma espécie a ser erradicada. Sim. E também em paralelo com o Congresso para que a gente coloque um freio de arrumação, porque o Conabil é importante, gente. Não adianta eu só atacar o Conabil. Claro. O Conabil tem uma função muito importante que a gente tem aqui de preservação, inclusive dos próprios cultivares nossos, para que a gente não traga sementes com doenças, que não cuida só de peixe, cuida de sementes, cuida de mico-leão dourado, minhoca e tudo mais, né? Tudo for de espécie de planta e animais passa por essa avaliação. Ele tem uma função muito importante. Nossa briga é cadeias estabelecidas. Essas não podem ser ameaçadas, né, e serem colocadas na vala comum de espécies a serem erradicadas. Claro. E com conhecimento técnico, embasamento técnico, e não com achismo ou com paixões, né? Como você falou. Exatamente. Bom, aproveitando que você mencionou a Frente Parlamentar do Agro, né? A gente teve aí recentemente o deputado Dirceu Esperafico encaminhando um projeto de lei para proibir a importação de tilápia do Vietnã. Isso teve um parecer favorável, né, da Comissão de Agricultura. E aí agora isso deve ir de fato aí para as casas aí para votação, né? Na tua opinião, aí tira o crachá de CEO da Bipesca, mas na tua opinião, de alguém que conhece a indústria, que atravessa anos aí de uma indústria altamente exportadora, né, a indústria de aves, suínos, e a indústria de pescado, que também cada vez mais tem uma presença internacional, você acha que isso causa uma sensibilidade extra aí para o Brasil? No momento que o Brasil olha para fora e começa a fazer parte do jogo, ele pode ser visto como protecionista com essas medidas? Qual que é a tua visão a respeito desse cenário? O Congresso brasileiro é a representação do povo brasileiro. A gente tem que sair dessa premissa. Eu não posso pegar e manejar o Congresso brasileiro sob minha vontade ou da minha entidade. Ele vai representar a vontade daqueles que votaram naqueles que estão lá. Tá? E nesse sentido, acho que o Brasil precisa definir o que quer da vida. Né? E a gente tem várias linhas para serem pensadas. A gente quer protecionismo? Não sei. Se a gente começar a colocar protecionismo do lado de cá, qual é o impacto que nós teremos em outras cadeias? Lembrando que, por exemplo, o aquicultor, na grande maioria, também é produtor de grãos, também é produtor de aves, também é produtor de suínos. A gente não pode esquecer. Existem, sim, os aquicultores que só trabalham com aquicultura, mas ainda grande parte deles, né, pelo menos aí 70%, desse público também são produtores de outras cadeias de proteína. Então, se nós tivermos uma visão focada somente nessa cadeia e radicalizarmos, nós precisamos analisar quais os impactos que nós teremos nas outras cadeias. Inclusive, tem cadeias que são maiores do que a própria cadeia da tilápia. Então, é um pensamento a ser colocado na mesa. Por outro lado, não vamos fazer protecionismo. Horas, o que o governo americano está fazendo? Se não é protecionismo. Sim. O que a China está fazendo? Não colocou cotas para a carne bovina brasileira? Isso não é protecionismo. O Canadá também tem cotas. Sim. A União Europeia também tem cotas. Então, se a gente vai tratar de um mercado global onde todo mundo possui algum mecanismo de proteção ao seu mercado, por que é que eu não vou pensar como brasileiro ter o meu mecanismo de proteção também? Estou entendendo. Então você está sugerindo que talvez o Brasil adote o que se adota no mundo inteiro, que é talvez o mecanismo de cota, por exemplo, para essa importação de tilápia. O que está acontecendo, não estou colocando palavras na sua boca, mas estou deduzindo aqui, porque o que está acontecendo na prática é o seguinte: a gente tem muita demanda, né? O consumo de fato cresceu muito, a gente tem muita demanda. Obviamente o Brasil é um mercado muito sensível a preço, então você tem as indústrias
Isso há anos buscando filé branco mais barato. Né? Se você tem a tilápia, que o mercado foi aberto pelos produtores nacionais e se consolidou como um peixe branco sem espinha que o brasileiro gosta, você tem uma versão, uma alternativa mais barata, e isso, do ponto de vista de mercado, claro, vai gerar mais demanda por esse produto aí. Né? Como conviver, né? Como fazer com que você tenha esse produto dentro do mercado nacional sem afetar tanto, sem prejudicar tanto a produção interna? Bom, a gente só precisa separar uma coisa aqui, Ricardo, a questão do risco sanitário. Quando você trata de risco sanitário, não tem negociação. Tá. Ponto. Isso aqui não vem à mesa. O Ministério da Agricultura diz que não há risco. As secretarias estaduais de agricultura de alguns estados, como Santa Catarina, agora Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Sim. Paraná. alegam que há pontos não respondidos do ponto de vista sanitário. Se há pontos não respondidos do ponto de vista sanitário, fica a pergunta, então existe risco sanitário? A pergunta que cabe às autoridades resolverem. Sim. E a gente precisa saber se está ou se não está. Não pode ter duas ciências. Claro. Concorda comigo? Sim. Então a ciência precisa nos apontar, os mecanismos de controle que a gente tem precisa apontar se isso tem risco ou não. Precisamos superar isso daí. Se há risco, acabou a conversa. Sim. Não tem mais o que conversar, nem de proteção comercial, nada. Se tem risco, acabou a conversa. Não há risco, a conversa da proteção comercial, ela precisa vir à mesa. Nós estamos num mundo globalizado onde o mundo está criando seus mecanismos de proteção. Eu não digo que a gente tenha que ter o sarrafo lá em cima e travar tudo. Todo mundo quer o livre mercado aqui no Brasil, inclusive o produtor rural. Eu tenho certeza que na sua casa, no seu filho, ele tem um iPhone lá. Nem todo mundo vai ter o Samsung produzindo na Zona Franca de Manaus. Todo mundo vai querer ter um iPhone. Quem ganha um dinheirinho a mais, consegue ter uma coisa a mais, vai querer um carro importado. Não vai querer ficar com o carro produzido, montado que talvez no Brasil. Sim. E um carro elétrico, né? Que todo mundo quer agora, e é produzido onde? Que é a tendência também. Na China. Então a gente precisa ter um pouco de visão disso. Outra questão, da equacionalização de mercado. Se a minha tilápia está custando X, ou 2X, e o restante do mundo está custando um X, ele é um ponto que a gente precisa rever qual etapa da cadeia que está nos levando a custar 2X. Porque a gente não adianta se iludir com o mercado brasileiro, que a gente está conseguindo expandir o mercado brasileiro também graças à ampliação da exportação, que tem dado escalabilidade à cadeia. Claro. Se eu quero ampliar minha escalabilidade à cadeia, eu preciso estar a nível global competitivo. Não adianta ficar me enganando. Sim. Então, quem vai sofrer mais com essa questão do Vietnã é quem está olhando muito para o mercado só local, que é importante. Mas a gente precisa ter esse poder de equiparação e a gente começar a olhar o que o mercado global está oferecendo de produtos, de tendência, de padrão de qualidade. E a gente não ficar preso à retórica de que só o meu filho é o mais bonito. Porque o meu filho é o mais bonito que o seu. Claro. Porque eu sou o pai. Se eu não achar meu filho mais bonito que o seu, quem vai achar? Tem alguma coisa errada aí. Tem que achar. Mas eu preciso ter uma análise de consciência, né? Eu não vou vender meu filho como eu vou vender tilápia. Mas o consumidor que vai chegar lá fora, eu não posso chegar com uma narrativa oferecendo só que a minha tilápia é melhor que a sua. Melhor que a sua por quê? Quais são as comprovações de que seu produto é melhor? Porque é nisso que nós vamos conseguir agregar um diferencial de preço. Sim. Se meu preço está fora e eu não tenho diferencial a argumentar, então alguma coisa está errada. Ou eu não consegui agregar valor, ou minha cadeia de produção está custando caro. Óbvio que a gente sabe que boa parte desse custo está na burocracia do custo Brasil. Passam-se meses, quando não anos, para conseguir uma licença. E renova, e é taxa disso, e é taxa daquilo. Isso tudo vai onerando a cadeia. Não tem como negar esse ponto. Quando a gente compara com outros países, eles são mais eficientes porque a gente acaba tendo uma burocracia que ela precisa ser dada em enfrentamento, Ricardo. Eu não vejo que a solução da gente enfrentar a burocracia brasileira é simplesmente você criar uma outra burocracia. Porém, eu concordo em ter mecanismos de proteção de mercado até que a gente resolva esses problemas, porque senão nunca vou ter uma cadeia estruturada. Claro. Ainda mais na cadeia da agricultura, que ela tá se construindo ainda. Ela é um adolescente. Eu falo isso já há um tempinho.
Por que falo que é um adolescente, Ricardo? Porque ela ainda não é um adulto como outras cadeias, como frango, como bovino, mas ela não é mais uma criança, não dá para mais esconder como uma criança. Ela já está tendo postura a ponto, né, de novas regras, novas tendências, a gente começa a ser mais visado. Né, coisas que não eram cobradas, a gente passa a ser cobrado porque a gente deixou de estar no modo teste, do test drive de produzir, a gente está indo agora para uma cadeia estruturada de produção cada vez mais crescente e nas próximas décadas estaremos em pé de igualdade com as outras cadeias de proteínas no Brasil, se não maior. A nível global, o pescado é maior. Sim. Então o Brasil caminha por uma tendência dessa. Então a gente precisa fazer uma análise de consciência aqui, encontrar os pontos de gargalos e darmos enfrentamento disso. Mas enquanto nós não conseguimos superar esse enfrentamento, a gente precisa ter mecanismos que nos regulam para que a gente não padeça com a cadeia, né? Sim. Aproveitando que você falou de gargalos e de presença internacional, não tem como não falar da questão da União Europeia, né? A gente está, de novo, dia 11 de junho, e nesse momento agora está acontecendo uma missão do DG Santé, representantes do DG Santé, né, que é o órgão sanitário da Comunidade Europeia, e eles estão aqui no Brasil visitando algumas indústrias para entender se a gente fez a lição de casa, se a gente está preparado para reabrir o mercado da União Europeia, que está fechado desde 2017. Você acha que estamos preparados? A gente vai receber um ok? Está liberado? Vamos reabrir? Qual que é a tua visão pelo que você acompanhou até agora? A gente está bem motivado, Ricardo. Acho que nossas indústrias, as que se propuseram a se projetar para esse mercado, fizeram o dever de casa. Mais do que as indústrias, o governo fez o dever de casa. É importante que a gente diga para o Brasil, o setor produtivo, que às vezes não sabe o que aconteceu para a gente perder esse mercado. É importante a gente voltar um pouquinho na história e entender o que levou ao fechamento de mercado antes da gente falar se a gente vai reabrir ou não. Perfeito. Desde 2006, o Brasil era auditado pelo mercado europeu e traziam apontamentos de controle na produção primária, tá? Especialmente sobre pesca. Lembrando que naquela época a gente praticamente não exportava aquicultura. Sim, 2006. 2006. Concorda? Sim, sim. Então é um ponto. A pesca é culpado porque a aquicultura não exporta. Não, a aquicultura nem estava estabelecida nessa tirando o pessoal da carcinicultura, que já tinha um volume expressivo. Sim. Lembrando que das nossas exportações para o mercado europeu, nós não tivemos nunca nenhum rechaço de mercadoria. Nunca tivemos um problema real que apontasse um problema sanitário no Brasil. O que aconteceu é que o Brasil, por suas inúmeras transições governamentais, que você comentou no início da nossa conversa aqui, e a gente faz um remember aqui. Final da década de 80, estávamos numa gestão com a SUDEP. Isso. Nos momentos áureos do nosso setor da pesca extrativa. Sim. Após isso, a gestão passou na mão do IBAMA, que é a Polícia Verde, que tem sua importância gigantesca. Não adianta você ter regras se não tem quem faça a fiscalização dessas regras. Mas não faz sentido você deixar a gestão pesqueira na mão do policial verde. Não é essa a finalidade. Obviamente, a gente teve muitos problemas naquele período. Em 98, o governo ainda Fernando Henrique cria o Departamento de Pesca dentro do Ministério da Agricultura. Se não me engano, até foi o nosso amigo Casavara do Rio Grande do Norte que assumiu. Mas ainda numa gestão compartilhada. Mas começou aí um processo de... Tanto é que desenvolveu a pesca de atum naquele período no Brasil, né? E dali para frente nós já fomos secretaria, já foi departamento novamente, já foi ministério. Passou 6 meses sem existir em lugar nenhum, 6 meses sem ter um órgão gestor que respondesse pelas carteiras de pescador, pelas licenças de embarcação, nada. Depois foi para o Ministério da Agricultura, depois foi para o Ministério da Indústria e Comércio, depois novamente 6 meses sem existir, depois foi abraçado dentro da Secretaria Especial da Presidência da República, porque ninguém queria ficar dentro da esplanada, essa é a verdade. Sim. Depois voltou na gestão do governo anterior para dentro do Ministério da Agricultura, onde as coisas começaram a tomar um rumo de organizar a casa novamente, e nesse governo reconstituiu o Ministério da Pesca, que lamentavelmente foi reconstituído com uma gestão compartilhada. Que voltamos com um problema da década de 90. Tá. Então é importante o Ministério da Pesca, é importante o Ministério do Meio Ambiente, claro que é, cada um tem a sua função. Mas essa gestão compartilhada acaba trazendo uma burocracia que também traz uma letargia em todo o nosso processo de ordenamento. Tá? Isso é uníssono, inclusive, dentro do próprio EMPA. Então esse é um ponto que, independente de quem vem assumir o governo no próximo ano, é um ponto de melhoria. A demanda da cadeia aí é encerrar a gestão compartilhada.
urgente. Demanda número 1. Nós estamos com pautas, por exemplo, de exportação, há 2 anos parado no governo, já harmonizado com os setores, já com pareceres da academia, do grupo técnico-científico, e o processo simplesmente não anda porque tem 2 ministérios, e dentro de um ministério tem várias secretarias. O processo, essa burocracia, ela impede com que a gente consiga avançar nas questões internas. Mas na questão externa da exportação do mercado europeu, que a gente estava falando por que perdeu, essas inúmeras transições governamentais fez com que o responsável pelo controle sanitário da produção primária ficasse transicionando nesse processo todo. Tá. A falta de perenidade na gestão pública da pesca fez com que nós nunca conseguimos ter até então um projeto, um programa sanitário das embarcações. Então, desde 2006, a União Europeia trazia apontamentos sanitários onde o Brasil não conseguia dar resposta, porque até dar resposta já tinha virado secretaria, já tinha virado ministério. Claro. Depois, ainda, se não me engano, com o ministro Gregolin, veio o programa Embarque Nessa, que também nunca entrou em vigor, mas era uma resposta a essas auditorias, mas, novamente, pelas transições ministeriais, nunca entrou em vigor. E em 2017, tivemos uma auditoria, novamente, da União Europeia, onde foram feitos os mesmos apontamentos, né, de 11 anos atrás. Que estão sendo feitos agora? São os mesmos? Não, os mesmos. Que haviam sido feitos lá em 2006. 2017 trouxe praticamente os mesmos apontamentos de 2006, que o Brasil não tinha dado superação. Novamente digo, não tínhamos problema sanitário, o que nós não tínhamos é um programa de governo de resposta ao controle sanitário das embarcações até aí. Então, o que o governo brasileiro decidiu em 2017, lembrando que foi o ano da carne fraca também, ficou muito sensível a essa questão, o governo tomou a decisão e acionou um mecanismo de proteção que é o comum se fazer. O Brasil fez o mesmo com a gripe aviária, com o caso de febre aftosa. Sim. Por decisão própria, bloqueia as exportações, arruma a casa e depois retoma, até para dar confiabilidade, né, para o mercado que se exporta. Uhum. Problema que isso foi dezembro de 2017, em janeiro de 2018, um mês depois, uma indústria entrou na justiça, conseguiu o direito de exportar, porque já havia produzido lotes antes desse fechamento. Sim. E a gente teve um imbróglio, aí foi um ano bastante turbulento, político no Brasil, 2018. Bastante turbulento nesse processo, e houve uma falha, então, ali de comunicação do governo brasileiro, que daí levou o fechamento unilateral do governo europeu. Tá, por conta dessa falha de comunicação. E a partir de 2019 começou-se então a reconstruir os programas sanitários, veio a Portaria 310, Programa Sanitário Nacional, destituiu o programa Embarque Nessa e separou o programa sanitário com as embarcações voltadas, né, para a exportação para a União Europeia e um programa sanitário voltado para o mercado nacional e para o mercado em geral. E que o governo atual tem continuado e melhorado o programa, inclusive. Há de se registrar isso. Tá? Então a gente pode dizer que nós já temos aí há 7 ou 8 anos no Brasil programas sanitários que dão resposta aos questionamentos, sim, que a União Europeia havia feito. Então nós estamos confiantes agora, devido à superação desses pontos, entendemos que se a União Europeia se ater à parte técnica, porque a gente também está numa sensibilidade, né, claro, da questão do acordo Mercosul e União Europeia, basta ver os movimentos, assim como os movimentos feitos aqui no Brasil, também do lado de lá. Se ficarmos nos pontos técnicos, eu entendo que hoje o regulamento brasileiro ele está equiparado ao regulamento europeu, sem contar que nós temos o Ministério da Agricultura aí com 110, 112 anos de CIF, a gente exportando isso para vários países no mundo, é um órgão respeitadíssimo, muito interessante. Tu esteve na feira em Barcelona com a gente lá também, e na China, o bloco chinês, que é o maior produtor de agricultura e de pesca, se você reparar no stand deles lá, eles colocavam lá as inúmeras certificações que eles possuem, BAP, ASC, FS, ISO, e Ministério da Agricultura. De POA, né? De POA. Coloca de POA. Como se fosse um selo de qualidade. Como mesmo. se fosse um selo de qualidade, né? Então, o Brasil é respeitado, sim. E a Bipesca, a gente confia muito no trabalho das autoridades brasileiras e confiamos muito no trabalho das nossas indústrias. E estamos na expectativa, está acontecendo essa semana, vai continuar a semana que vem, essa auditoria que ocorre em todo o Brasil, no Nordeste, no Sul, no Sudeste. Então, estamos na torcida, na expectativa. Confiantes aí. Confiantes de que a gente possa voltar àquele mercado, até porque o maior beneficiado, além da nossa exportação, é o próprio europeu.
que vai passar a ter um produto de excelente qualidade. Existem vários importadores europeus nessa ansiedade, nessa angústia, né, de que também se reabre para que os negócios voltem a acontecer. Eu acho que é o tipo de negócio que é bom para todos, né? Sim. Para os europeus, é bom para os brasileiros. Jairo, quer dizer então que se a gente for analisar, nos últimos minutos aqui você falou muito mais sobre uma questão institucional, diálogo institucional, do que deficiências da indústria, necessariamente. É isso mesmo? Quer dizer que as indústrias estão mais preparadas talvez do que o governo para essa reabertura do mercado europeu, posso dizer assim? Não, mais preparadas que o governo aí já seria soberba da nossa parte. Eu acho que é um caminhar conjunto. As indústrias caminham sob a orientação do governo. O governo que dá o norteador, dá o norte, quais são as regras que elas precisam seguir. E o setor dá a pronta resposta, né? Obviamente, aqueles que querem acessar aquele mercado façam as suas adequações nesse sentido. Sim. O que nos traz tranquilidade? Eu conheço várias plantas em outros países que exportam para a União Europeia. E, sinceramente, nossas indústrias não devem nada. Olha aí. Então você vê, o selo de POA, né, do ponto de vista institucional, já é reconhecido mundialmente. E, por outro lado, as indústrias estão sintonizadas aí com as exigências globais sobre os exportadores de pescado. Então tem tudo para dar certo. Na tua visão, devemos reabrir. Estamos trabalhando para isso. Sou brasileiro, eu não desisto nunca, né? São 10 anos aí que a gente está, 9 anos, né, que a gente está nesse processo. E a gente vem fazendo um trabalho conjunto com o governo. A gente tem a esperança e a expectativa de que o resultado seja positivo, né? Só uma questão sobre essa reabertura. Você acha que, embora sejam processos separados, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa questão dos antimicrobianos, né, que fez com que a União Europeia proibisse exportações de carne bovina e outras proteínas, botou pescado no meio, né? Você acha que isso pode atrapalhar também esse processo de reabertura ou não, são processos separados? Acho que são coisas separadas, tá? Se pode atrapalhar, mas a gente precisa separar os momentos. E o que está acontecendo na Europa? É que em setembro agora passa a vigorar a legislação europeia para os europeus. E por conta da lei da reciprocidade deles lá, eles obviamente passam a cobrar dos outros países para que cumpram também as regras que seus produtores precisam seguir. Sim. E nesse sentido, vários países, não foi só o Brasil, acabaram sendo deslistados. Em articulação com o governo brasileiro, eles até nos mostraram que foram feitos e por algum motivo não foi analisado ou não foi considerado. Enfim, as autoridades brasileiras estão no diálogo com essa questão. Mas não tem nada a ver com essa auditoria. Essa auditoria ela vem avaliar esse modelo e essa questão do regulamento da parte da agricultura é uma tratativa em paralelo que o Ministério da Agricultura está conduzindo. Eu não vejo que o assunto contamine, né, um assunto com o outro. E pelo prazo que se tem e pelo que o Ministério da Agricultura já vem fazendo, acredito que tão breve esse assunto dessa parte dos resíduos contaminantes a gente já deve dar superação, porque a gente já cumpre o regulamento europeu. A gente já tem as mesmas regras que eles colocam lá. É mais uma questão protocolar de governo mesmo que está sendo tratado novamente agora. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa, muito produtiva com o Jairo, vários temas aí a gente conseguiu abordar, mas tem muita coisa ainda que a gente nem tocou na superfície, né? Mas eu queria aproveitar esse momento aqui e pedir para o Jairo dar algumas palavras aí sobre o futuro da atividade. O que você está enxergando do ponto de vista da indústria? A gente está, de novo, num polo produtivo aqui e a indústria demanda aquilo, porque está em contato com os mercados consumidores, demanda aquilo que a produção primária tem que oferecer. Que recado que você daria aí para os produtores que estão assistindo a gente, e também para industriais e outros entusiastas aí da cadeia do pescado? O recado na verdade, nesse momento, achar os caminhos de sobrevivência. A gente está vivendo momentos desafiadores de toda parte, como a gente teve no começo da conversa, seja a questão da tilápia do Vietnã, é uma ameaça para alguns que estão em algum mercado específico, a questão americana é ameaça para alguns que estão muito concentrados no mercado americano, e por aí segue seus desafios. O grande desafio nosso é a gente conseguir sobreviver a esse momento turbulento. Não é que só o Brasil vive, o mundo vive um momento turbulento agora. Sim. E o nosso desafio é conseguir atravessarmos esse momento. Agora, olhando lá na frente, eu volto a dizer aquilo que eu já falo há alguns anos. O Brasil está condenado a crescer nessa atividade. Por quê? Nós temos a maior reserva de água doce do planeta, temos clima favorável, temos cadeia estruturada para dar esse processo de evolução. Os maiores produtores globais não possuem esse mesmo espaço de crescimento. Tá? Então, tendências globais de sustentabilidade, emissão de carbono, nossa atividade que menos impacta, questões de saudabilidade, questões de
das canetas emagrecedoras, né? O mercado aí, exigindo maior fonte de proteína, né? Vimos notícia recente até o whey protein que virou febre, começa já a entrar em linha até de falta, né? Ou não está dando a necessidade, o negócio vai ser comer peixe, pessoal. Então, é isso. Vamos comer mais pescado. Momento de revisitar os processos que cada um faz, seja na produção primária, na indústria, pensar num processo de modernização para redução de custo, na automação, tecnologia de indústria 4.0, 5.0, já se fala agora também. Com IA, né? Temos o desafio aí, essa outra questão que pode reconfigurar o sistema de trabalho industrial da escala 6x1, é outro impacto, então mais um passo que empurra as indústrias e a cadeia primária para um processo de avanço tecnológico, é inevitável, e isso tudo vai mexendo na cadeia de custos. Então é momento de a gente revisitar, repisar toda a cadeia de custos de cada processo para que a gente possa encontrar um caminho, né, de viabilidade, de sobrevivência e preparando para a retomada. Sempre depois de uma grande onda, você tem um período de calmaria. E depois do período de calmaria sempre vem uma outra grande onda. E a gente precisa estar preparado para surfar esses processos dessas ondas para a gente não emergir. Bom, de tsunami em tsunami a gente vai sobrevivendo, né, e vendo o setor crescer. Queria agradecer mais uma vez ao Jairo aí pela presença, muito legal sempre aprender contigo aí, ficar por dentro das novidades. Direto de Brasília, né? Jairo do oeste do Paraná originalmente, mas hoje em Brasília, o tempo inteiro em contato com o governo, com a indústria, com os ministérios e sempre trazendo novidades quentinhas de lá. Mais uma vez aí, obrigado. Fiquem ligados aqui no podcast Seafood Brasil, onde você fica informado desde a água até o prato. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.